Terceira parte, Reitos Brasil, última parte do capítulo 23 do Tânia, dia 13 de Shvat. Estamos falando ontem e anteontem sobre desmembrando a pessoa que faz uma mitzvah para várias partes. Essa parte está anulada a Deus como um instrumento na mão de Deus. Essa parte está anulada a Deus como um veículo, um corpo que veicula uma alma, que veicula a vontade de Deus aqui. E não se sente algo separado, sente-se unido, que nem uma alma no corpo. Depois falamos que os dispositivos espirituais da pessoa, fala e até pensamento e até fala que transferem e processam conteúdos da vontade divina. Estuda a Torá, estuda a lei divina, estuda a vontade divina. Pode ser que aqui na Terra a pessoa veja somente as letras, as palavras, que são palavras terrestres de linguagem humana. Mas os seres espirituais, a alma fora do corpo. E claro que Deus, de cima para baixo, vê com toda clareza que esse conteúdo é realmente a vontade divina. E desse jeito ele quis que fosse processada. Então essa pessoa está agindo exatamente, está se envolvendo exatamente quando processa a informação. Quando a pessoa faz uma mitzvah na prática, pode faltar amor, pode faltar temor. Mas quando ele se descreve qual é a vontade, a descrição é precisa. Está no livro, a pessoa lê lá, a descrição precisa. Que Deus se manifestou dizendo qual é a sua vontade. Então, tirando da pessoa que está com essa cegueira de seres terrestres, para não deixar de sentir um ser terrestre, as partes espirituais veem ali uma fusão maior do que as do órgão do corpo em relação a uma alma, maior do que a anulação de um instrumento na mão de quem dirige ele, de quem opera com ele. A fusão com o estudo é intensa. Então essa é a questão. Tem dentro de mim o eu que sente-se separado, tem dentro de mim aquele eu que sente-se ligado a Deus completamente, um raio de luz lançado por Deus, sem nenhum bloqueio da fonte luminosa e o destino onde vai iluminar. E essa questão, como eu quero ser? Eu quero ser esse eu ou aquele eu? A partir disso, dá para compreender porque no Talmud e na Torá oral em geral é muito enaltecido a mitzvah de ocupar-se com Torá profundamente, mais do que todas as mitzvot. E mesmo a mais importante que a reza, que na real de rezar, a gente, digamos assim, reorganiza o sistema universal de todos os mundos, na cadeia dos mundos, para vir aqui a energia que precisamos. Então nós agradecemos a Deus que criou todos esses mundos da maneira mais benéfica para nós, e a partir disso eles aumentam e fluem mais vitalidade para nós, de acordo com nossos pedidos atendidos por Deus. Mas ainda assim o estudo de Torá é mais enaltecido do que a reza. Tanto é que quem estuda 24 horas, quem estuda sem parar enquanto aguenta, chamado Torá Toma no Torá, tem pessoas que a função deles é Torá o dia inteiro. Não trabalham, não fazem nada, só Torá. Esses aqui estão isentos de rezar. Somente nós, hoje em dia, que não conseguimos rezar e estudar o tempo inteiro, somos obrigados, da mesma maneira que paramos para trabalhar, então também temos que parar para rezar. Mas existe uma situação que estudo de Torá é mais enaltecido que qualquer outra coisa, inclusive reza. Que você mexe em mundos superiores e não importa, a Torá é mais importante ainda. Como explicamos, é uma situação de, digamos assim, união. A pessoa estudando Torá é uma união do inferior com o superior. O foco de ambos está na mesma vontade. A minha vontade e o meu esforço efetivo está agora concentrado na vontade de Deus. E a vontade dele está nisso também.
obviamente. A partir disso, a pessoa que estuda a Torá pode meditar antes de estudar, para despertar um grande temor a Deus que vai acompanhar a sua mitzvah. Os capítulos posteriores vai ressaltar muito a importância de fazer uma mitzvah não somente com a força da ação, mas com a emoção que envolve. Com amor a Deus, a mitzvah de ser mitzvah ativa, e no temor a mitzvah de abstinência. Aqui ele fala de um temor numa mitzvah ativa, vai estudar a Torá e com temor a Deus. Como é que é isso? Por que ele vai temer se ele faz uma coisa boa? Não é um temor de estar fazendo uma coisa errada. É um temor de sentir-se pequeno em relação à magnitude do momento. Imagina um súdito mais desprezível ser apresentado para digamos, um oficial da cidade, um prefeito. Ele já fica comovido. Imagina então que vai falar com ministros importantes. Imagina então que vai falar com os príncipes. Imagina que vai falar com o próprio rei. Ele fica profundamente comovido. Da mesma maneira aqui, a fusão aqui da Torá tem uma ligação do inferior com o mais superior. Então, é um momento muito solene, muito importante. É um temor da grandeza. Então, quem medita nisso aqui, vai estudar a Torá com temor, porque vai sentir a magnitude do momento de estar estudando uma Torá. Vai meditar como a sua alma, com todos os seus componentes, aqueles que estão no seu cérebro, na sua boca, estão completamente unidos naquele momento com a vontade suprema de Deus, deixando de ser uma criatura que se sente separada e se torna naquele momento ele se sente separado, forçado a sentir separado, mas de cima a baixo ele é visto como um raio de luz lançado para cumprir sua missão. E na hora de estudar o Torá não tem nenhum bloqueio. Quando se faz uma mitzvah ativa, então a anulação é que nem um corpo e uma alma. Corpo e alma são unidos? Sim, são unidos. A alma sofre quando o corpo está agredido, por exemplo, quando ele se ofende ou machucado. Mas o corpo puxa para o seu lado material e a alma puxa para o seu lado espiritual. A união de Torá não tem eu que puxa para o outro lado. Não é uma união que suporta duas contradições. Todo ser está focado precisamente naquilo que o Criador quer, sem nenhum tipo de resistência. Ele está removendo a resistência. Está entregando o seu lado material para se voltar e focar no seu lado de sentir-se como um raio lançado a partir de Deus. E para o raio chegar aqui, não tem nenhum bloqueio, uma anulação, uma dependência completa. Só existe como um desdobramento da presença divina. Meditando nisso antes de estudar, meditando que nesse momento aqui é o momento onde está mais exposto na minha vida que eu sou parte íntegra de Deus, uma oportunidade que todos os seres e sistemas do mundo superiores espirituais e do mundo material inferior não têm, de fazer isso por livre-arbítrio, por escolha. Deus quis que você seja um ser separado, que se submete à sua grandeza, à sua ordem, à sua vontade. Os outros não têm escolha. Aqui você escolhe valorizar a vontade do Criador em cima da tua vontade de criatura. Então, você se entrega. Os outros mundos não têm como se entregar. Deus criou eles já entregues. Ele nunca deixou de mantê-los sob seu poder. E a grandeza do Criador é aquela que todos os mundos são inválidos diante dele como zero mesmo. Quer dizer, por mais que nós dependemos para nossa ter inteligência, então tem um anjo, vários anjos, um sistema angelical e sistema de mundos, de ambientes, que permite nós termos essa inteligência. E ali tem toda a inteligência potencial que podemos alcançar, então é muito mais do que nós temos efetivamente agora. Toda a inteligência, por exemplo, ou emoção, ou poder, todas as qualidades possíveis e imagináveis vêm
dos mundos que nos mantêm. E eles são mais próximos do Criador e são menos limitados. Apesar disso, em relação à sua essência infinita, eles são uma palavra que ele falou. Palavra, mas não saiu dele, ele é tudo. Então eles não têm uma existência com algo separado em nada. Eles são nulos em relação a ele. E como ele não escolheu eles para dar a Torá ali, então ele não deu para eles uma consciência e uma liberdade de agir com livre-arbítrio. E a maior parte da existência deles e de todos os mundos é forçada a Deus. Força, vocês têm que existir. E têm que existir da maneira que eu decreto. E um pouco de consciência vocês têm que ter também. Então Deus dá para eles um pouco de consciência, aquela que não vai torná-los infinitos, que não vai deixá-los sentir parte da grandeza infinita de Deus. Porque aqui o sistema é fazer algo limitado, dependente do tempo, dependente do espaço, dependente da cegueira, da não percepção que Deus é tudo. E a pessoa que estuda a Torá está ligada com o próprio Criador que causou todos esses mundos, que decretou a existência de todos eles exatamente dessa maneira. E está optando em ser parte dele e não uma mera criatura que se sente separada. Então, claro, dá para estudar a Torá e achar que você é algo separado. Esse estudo está com defeito, está com problema. É um estudo que carece do temor a Deus. O ideal aqui te ensinam que antes de estudar a Torá, primeiro tira o seu ego daqui, tira a tua curiosidade de um ser separado, tira as tuas vontades. Aqui estamos se entregando para Deus. Estamos estudando a Torá como uma maneira de se fundir nele, de representar a vontade dele que vai agir aqui na Terra. É a vontade dele que hajam pessoas que sentem-se separadas e que conhecem, se aprofundam, se mergulham na Torá e fazem tudo o que podem para que ela seja realizada por eles e pelos demais. Como falamos na reza, a gente tem que estudar para aprender e para ensinar. E também para cuidar, não transgredir, e para cumprir todas as obrigações. Então a pessoa pode usar a consciência sobre a fusão especial de estudo de Torá para estudar com temor. E sobre isso está escrito o que falou Moshe, que Deus nos ordenou todos esses decretos para nós temermos a Deus. Quer dizer, foi nos ensinado para que, ao processar o ensinamento, estejamos tementes, estamos conscientes de sermos o objetivo, sermos o objeto de desejo, desde que estejamos aceitando cumprir esse papel. E ao aceitar, somos o objeto do desejo do Criador, com uma ligação direta, ininterrupta com Ele. Sobre esse grande temor falaram os sábios. Se não há sabedoria, não há temor. Tem um lugar que fala assim, se não há sabedoria, não há temor, se não há temor, não há sabedoria. E se trata desse temor aqui, temor ligado à sabedoria. E a Torá é chamado um portal para entrar nessa moradia, quer dizer, digamos assim, é um grau de temor a Deus que é uma recompensa. A pessoa estuda a Torá, ele está efetivamente perto de Deus, e se ele meditar, ele vai conseguir desenvolver esse temor especial. Somente, nem toda mente tolera a total magnitude desse temor, dessa consciência. Por isso, Deus não vai permitir uma pessoa que vai sofrer crise emocional a partir dessa sensação. Então, Deus não vai permitir ele perceber isso como algo, como fato real, para protegê-lo. Tem gente que foi criada para isso, para sentir emoções intensas, e tem gente que não. Mas também aquele que sua mente não tolera
e por isso não alcança esse temor intenso, e nem um pouco dele não consegue. E o nome cabalístico de uma pessoa que não tolera é como uma alma que está enraizada no grau baixo das 10 sefirot do mundo da ação. Então ele não é feito para sentir altas emoções. Se fosse para sentir altas emoções, ele teria uma alma do mundo da formação, ligado a um tipo de emoções, ou do mundo da criação, ou tipo de emoções, ou até do mundo da emanação, que é uma visão de realidade totalmente divina. Mas uma pessoa com alma da ação, então ele não vê muito mais do que objetos. A sensação dele de ser um objeto, um instrumento, é muito intensa, ele não consegue esquecer do aspecto instrumento do ser, do aspecto limitado. O temor desse não impede que a mitzvah dele seja válida, nem um pouco. Cada um com o seu poder. Deus não impede de ninguém mais do que ele pode, mas que existe, através da Torá, um gancho para chegar em um temor intenso, existe. E cada um deve tentar alcançar o temor que consegue de acordo com o poder da sua alma. Até aqui a porção do Tânia desse dia 13 de Shvat.